Graça e paz, homens edificados. Estamos chegando com o terceiro dia, dia 3 da nossa última semana. Tema de hoje, permanecendo na direção de Deus. O texto base está lá em Romanos 8, 13 e 14. Diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Palavra tremenda. Vamos lá, vamos à leitura do nosso devocional. A vida cristã é baseada na perseverança. Mantenha o foco no que ainda está por vir e não volte aos padrões antigos, pois eles poderão levá-lo a estaca zero novamente. Entregar diariamente a Deus todas as suas dores e feridas é algo muito difícil, mas igualmente necessário para receber o renovo. Você precisa continuar sendo guiado pelo Espírito Santo e pedir a sua ajuda para cada decisão a ser tomada. Pergunte tudo para Ele, apresente tudo a Ele. O Senhor é contigo. Ele nunca o abandonou e jamais o abandonará. Jesus é nosso modelo, o único padrão a ser seguido. Se você tem alguma dúvida sobre o que fazer em determinada situação da sua vida, seja algo simples ou complexo, pergunte-se: o que Jesus faria em meu lugar? Ou será que mesmo que Jesus faria isso? Certamente o Espírito Santo irá conduzi-lo. Permanecer na direção é saber que não existe um segundo plano no reino de Deus. Da mesma forma, não existem atalhos, mas só um caminho a percorrer. Só Jesus pode ajudá-lo a seguir nesta caminhada. Peça para que Ele derrame ânimo e esperança sobre você. A maior expressão de gratidão deve ser sempre voltada à sua esperança. Jesus disponibiliza tudo aquilo que é preciso para viver uma vida de abundância. Ao longo desta jornada de cura, você admitiu que sua vida estava fora de controle e decidiu confiar que sua situação seria transformada. Em seguida, você rendeu seu coração e entregou tudo a Jesus, escolhendo permanecer na direção certa. Então, persevere, mantenha o seu coração grato e lembre-se diariamente que você é filho do seu Pai, o guiará em filho, e o seu Pai o guiará em cada passo. Permanecer na direção é saber que não existe um segundo plano no reino de Deus. Amém. Mais um dia de luz para as nossas vidas. Permanecer na direção de Deus. Vamos ver o que o Espírito Santo trouxe ao coração do nosso irmão. E essa palavra que está em Romanos 8, 13 até o 14, traz muita luz para as nossas vidas. Amém. Irmãos, eu sempre vejo que as nossas experiências, elas são realmente fatores, né, que fazem completamente a diferença na palavra. E confesso para os irmãos que eu, esses tempos atrás, passei uma dificuldade muito grande, né, na área financeira. E uma das coisas que eu aprendi nesses dias que estava passando essa dificuldade foi que realmente essa dificuldade ela vem para nós perseverarmos, ou seja, para nós nos mantermos firmes. Eu sempre tenho visto o pastor Isaur ele falar muito sobre a questão da fé, né? E é interessante a gente pensar, porque assim, por mais que a gente não esteja numa situação boa, numa situação agradável, a gente tem que estar sempre declarando que nós estamos numa situação boa, numa situação agradável. E confesso aos irmãos assim que eu cheguei num ponto, acho que mês retrasado, se não me falha a memória, de estar assim, um valor negativo assim, na minha empresa que era muito grande, que não tinha como eu cobrir.
Mas de repente o Senhor veio com algo tão sobrenatural. E eu sempre notei que isso acontece meio que natural na vida da gente. Quando Deus está assim num momento de nos abençoar, né, parece que o inferno ele se move de uma forma tão, né, assustadora para que a gente murmure. E quando a gente não murmura, aí parece que a bênção vem dobrada. E isso que é uma coisa que é impressionante. Então, quando você aprende isso, né, e você começa realmente a entender que você não pode, em hipótese alguma, não pode sair da tua boca uma palavra de murmuração, reclamação, né? A gente tem que parar com essa questão, né, de ficar ali, né, se lamentando, né, chegar, como é que você está, pastor Rodrigo? Tá. Não, isso não pode sair da nossa boca. Temos que estar que nem a sulamita. Vai tudo bem. Isso não deve, em hipótese alguma, né? Pode estar, né, a mulher com o filho morrendo em casa e ela o quê? Vai tudo bem. Nós temos que realmente tomar essa postura, essa atitude, né? Para que nós possamos realmente, né, de vitória em vitória, né? Para que não aconteça, né? E o devocional fala ali, né, para a gente não voltar a estaca zero, né? Porque realmente, assim, tudo que a gente conquistou até agora, e a gente tem visto os testemunhos das pessoas que estão participando desse devocional, né? E irmãos, não é uma situação que não é impossível, improvável. Tem muitas pessoas realmente que fazem o quê? A pessoa, né, começa, né, tipo, a pessoa começa a ser abençoada, mas de repente a pessoa, né, vem o vento, a pessoa tomba, né? Então nós precisamos realmente, que nem o devocional está falando ali, né, diariamente pedir a direção do Espírito Santo, pedir para que Ele realmente venha estar conosco a cada decisão, a cada momento da nossa vida. Quando a gente faz isso realmente, né, o que acontece? A gente tem, né, não é probabilidade, mas é certeza de acertar sempre. Amém? Amém. E quando o devocional fala assim para você permanecer na direção de Deus e não retroceder, o que significa para você esse retroceder? Voltar aos padrões antigos. Às vezes erro, mentira, pecado, ira. O que traz isso, né, à tona para a sua vida? A palavra que diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Você pode pensar assim, mas tem um monte de pessoas que estão pecando, vivendo o mundo de acordo com a carne. A vontade da carne mesmo, satisfação do pecado, de coisa errada. E eles não estão mortos. Mas aí que vem o segredo da palavra. Morrerão quer dizer você vai se afastar da vida. E nós entendemos que a vida é Deus, pois Ele é a fonte de Deus, como Ele diz na própria palavra. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, então não tem aquele de você melhorar. É realmente pelo Espírito você se converter e se afastar dos atos do corpo, das vontades, das paixões, dos pecados, dos desejos. E só através do Espírito você consegue isso. Aí está escrito que vocês viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você próximo, junto ao reino, e não voltar nas coisas erradas. Em Romanos mesmo, quando você vê que Deus ele fala para você não se amoldar com as coisas do mundo, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. É sobre isso que nós estamos falando. Não deixe o mundo fazer voltar ao que você era, ou pior ainda, mas se mantenha no foco. Permaneça na direção de Deus, na direção da palavra, no crescimento espiritual, em tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida e pode trazer para você. Quando o irmão Leandro leu ali, permanecer na direção de Deus é saber que não existe um segundo plano no reino de Deus. Olha que palavra que ele leu ali. Um segundo plano, às vezes você podia pensar nele,
mas Deus ele pensou num plano perfeito para sua vida. Por isso ele quer que você continue a caminhada com ele. Amém? Senhor nosso Deus, queremos declarar, Pai, sobre a vida dos nossos irmãos, Pai, um dia de vitória, um dia de bênção. E, ó Pai, na Tua direção. Tua palavra diz que o Senhor é o caminho, ou seja, o único caminho, a única verdade e a vida. Nós cremos, Pai, na Tua palavra, declaramos ela, Pai, que nós entendemos isso nos nossos corações. Nós queremos realmente trilhar, Senhor, esse caminho contigo. Ó Pai, não pestanejar, não cair nem para a direita nem para a esquerda. Mas nós queremos, Pai, abençoar cada um aqui agora desse grupo, Pai, que ele possa realmente, né, entender e caminhar nesse caminho com o Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus.